Meu amigo, minha amiga empreendedora, já faz algum tempo que eu estou lhes devendo uma informação extremamente útil sobre o mercado, sobre as atividades comerciais que vocês, com tanto amor, com tanto empenho, vocês estão desenvolvendo. Eu sou um homem muito prático, muito experiente do ponto de vista da vivência com as empresas. Eu tive a oportunidade de criar várias empresas. As últimas 3 delas, infelizmente, por circunstâncias que eu não consegui controlar, elas fugiram ao meu controle e, para minha surpresa e o meu desagrado, todas elas quebraram. E para mim foi um choque, um baque muito grande, porque quando a minha terceira empresa quebrou, depois de eu ter achado que havia acertado muito nas 2 primeiras, achava que a terceira seria a solução de todos os meus males. No entanto, ela quebrou. Ela quebrou e foi por terra todos os meus sonhos, todos os meus planos. De repente o meu castelo ruiu, caiu por terra e de repente eu me vi numa situação muito vexatória. Um empresário bem-sucedido, dono de fazendas, dono de patrimônio, dono de uma série de investimentos, e de repente eu me vi sem absolutamente nada. Surpreendentemente, me restou apenas algo que até hoje eu valorizo muito: a minha fé, a minha persistência, a minha acreditação no meu potencial. E eu prometi para mim que eu iria descobrir a causa das minhas falências, porque eu precisava alertar os empresários, os empreendedores, principalmente os mais jovens, sobre as grandes ameaças que o mercado oferece e das quais ele não tem o menor conhecimento. Muito bem, aconteceu que eu, depois do ocorrido, comecei a refletir sobre várias hipóteses pelas quais as minhas empresas tinham acabado, tinham falido. E eu confesso a vocês que eu fiquei atordoado, atormentado, sem saber por que eu havia perdido tanto patrimônio, por que eu havia perdido tanto tempo, tanta energia empregada na crença de que eu iria vencer, e de repente tudo havia se acabado. Eu então, ao invés de me recolher no canto e de amargar as minhas dores, eu comecei a refletir quais teriam sido as principais razões pelas quais as minhas empresas quebraram. Então eu comecei a escrever, como eu tenho facilidade, eu gosto muito de escrever. Hoje eu sou escritor, palestrante, e na oportunidade eu peguei um papel e comecei a elencar vários motivos, várias razões pelas quais eu acreditava ter perdido os meus negócios. E pasmem vocês que eu enumerei mais de 100 situações prováveis pelas quais eu teria errado. No entanto, depois eu fiz uma seleção e cheguei ao número de 40 razões. E essas 40 razões eu condensei neste livro que eu publiquei há 20 anos atrás, mas que continua contemporâneo, continua atual, porque as razões que me afetaram naquela oportunidade, elas continuam presentes, elas continuam vivas, elas continuam como sendo uma grande ameaça para o empresário de hoje, o empreendedor que quer ir defender o seu próprio patrimônio, defender as suas ideias, ir atrás dos seus sonhos. E o que eu posso alertar você é o seguinte: o que acontece normalmente neste nosso mercado? Nos últimos tempos, uma quantidade imensa de empreendedores tentam ir para o mercado sem saber ao mínimo o que acontece quando, após instalada a empresa,
essa situação vai acometendo ele. A ameaça da falência, ela nasce junto com a empresa. A empresa, no momento em que é constituída, ela herda do mercado o fantasma da falência. E esse fantasma persegue o empresário por muito tempo, porque ele vai inventando, ele vai criando. Como ele não tem um background, como ele não tem antecedentes, ele não tem experiências anteriores, ele vai na base da falha e do acerto. Então, se eu fizer isso, vai acertar. Se eu fizer aquilo, eu vou ter sucesso. Mas ele não avalia, porque não tem as ferramentas para identificar se aquelas razões que ele tem para aplicar aqueles conceitos ainda são válidos, se tem consistência, se estão lastreadas em informações úteis, importantes. Então, o que acontece? Sobreviver a toda sorte de problemas e de ameaças existentes no mercado é uma tarefa muito árdua, é uma tarefa difícil, e muitos ficam pelo caminho. Não é à toa que 18% das empresas que abrem no primeiro ano de funcionamento, elas começam a apresentar os resultados de falha. E aí reside um grande perigo. Muito bem, existe uma cultura forjada na conveniência da cabeça, da mente do empreendedor despreparado, desinformado, de que um dinheiro no bolso e uma ideia na cabeça é o suficiente para constituir um negócio. Lê do engano, porque o dinheiro não é razão e nem motivo suficiente para você acreditar que seu negócio vai dar certo. A sua ideia pode estar constituída mentalmente, mas ela não tem fundamentação, ela não se configura na prática como uma realidade. E não é à toa que muitos empresários com dinheiro no bolso, com uma ideia na cabeça, se lançam para o mercado, para depois de algum tempo descobrir que fizeram tudo errado. É natural, compreensível, que eles amarguem a derrota, o fracasso, a falência, porque não se prepararam para enfrentar as grandes dificuldades. E aí eu pergunto para você, como que o seu time de coração pode ir para a final de um campeonato e você esperar que ele seja campeão, se ele não se preparou devidamente, se ele não tem um técnico, se ele não tem jogadores preparados técnica e tática e fisicamente para enfrentar uma batalha aguerrida, uma batalha insana que é um final de campeonato? Então, se o seu time não está preparado, ele fatalmente vai perder. Ele não terá chance diante de um adversário que se qualificou muito melhor do que você. Então é isso que acontece. Você tem que olhar a concorrência com temor, mas acima de tudo com a esperança de que você vai superar, de que você pode fazer melhor, mas não poderá fazer melhor se você não se qualificar, se você não se preparar, se você não buscar os meios necessários e disponíveis para alcançar os resultados desejados. E agora nós temos todas as razões. No meu tempo nós não tínhamos, mas você tem. A internet está aí para lhe dar todas as informações que você precisa para construir seu negócio, para descobrir a sua vocação, para saber o quanto o seu negócio é passível de erro, é passível de fracasso dentro de um curto espaço de tempo. Muito bem, eu mesmo, como já citei aqui, fui entender que eu não tinha qualificação, capacidade para gerir as empresas que eu fundei após quase 20 anos de tentativa. E todos esses anos foram perdidos. Todos esses anos, energia, dinheiro, acreditação, até a confiança dos meus familiares eu perdi, porque passei a ser encarado como um fracassado, como uma pessoa que onde toca desiste, onde faz algum resultado ele mesmo destrói. Então, como empresário, eu fui um fracasso e assumo, porque todas as tentativas que eu realizei,
algumas deram certo, outras deram errados, mas tudo bem, eu considero isso um rito de passagem. É preciso tentar, é preciso ir adiante, é preciso adquirir experiência. Eu estava certo num aspecto, é que eu não estava preparado para ser empresário. Eu sempre fui vendedor, eu sempre fui um homem otimista, aguerrido, cheio de esperanças, cheio de capacidade de persuasão. Eu convenci muita gente, eu fui muito bem sucedido como vendedor, mas como empresário eu não tive o mesmo sucesso. Então, finalmente, o que é que eu fiz? Bom, eu comecei a escrever o livro, publiquei o livro e, de uma forma altruísta, de uma forma humilde e decente, eu disse: eu vou alertar esse povo, esse empresário, esse empreendedor que está começando agora. Eu vou ensiná-lo, eu vou alertá-lo para os perigos que o mercado oferece a quem está começando no mercado. Então eu viajei pelo Brasil inteiro, eu fui até Portugal, fui à Itália, para conversar com pessoas. Eu conversei com a maioria dos empresários bem-sucedidos do Brasil, que eu por acaso os encontrava nos aeroportos, ou em lugares, ou em restaurantes que eu frequentava. E muitos deles eu abordava e perguntava de forma inusitada: doutor fulano, senhor fulano, por que é que as empresas quebram? E pasmem vocês que muitos se recusaram a me responder, outros me davam justificativas que não me convenciam. Apenas em um empresário eu consegui encontrar guarida. Foi no comandante Rolim Amaro, o fundador da TAM, um homem de brilho, um homem de guerra, um homem muito criador, muito batalhador, um homem que começou viajando de avião por cima da Amazônia para levar garimpeiros, levar ferramentas e levar suprimentos para todo aquele povo, para pousar em aeroportos absolutamente inviáveis dentro da Amazônia. E o comandante Rolim Amaro, depois de muita luta, depois de muito sofrimento, ele conseguiu fundar a empresa aérea TAM, que hoje é Latam, e que certamente vocês já tiveram a oportunidade de viajar. Eu conheci o comandante Rolim Amaro quando ele estendia o tapete vermelho à entrada das aeronaves, no embarque dos passageiros em Congonhas. Foi o primeiro empresário que conseguiu despertar a quem presta serviço para a importância de estender o tapete vermelho. E o comandante Rolim Amaro foi quem me deu uma luz, foi quem me deu o caminho. Uma certa feita, eu ia viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro na ponte aérea, e quem é que estava na porta do avião, no embarque? O comandante Rolim Amaro. E eu não suportei a curiosidade, eu não aguentei aquela sensação agradável de que iria encontrar uma resposta naquele homem admirável, naquele empresário bem-sucedido. E quando a fila andou e eu me aproximei dele, eu fiz a pergunta fatal: comandante, por que é que as empresas quebram? Ele me pediu para olhar para trás, eu olhei, e a fila imensa, e ele disse: você já viu a fila que está aí? Você está com pressa de viajar? Eu disse: eu não, comandante. Ele disse: então fique aqui do meu lado. E foi aí que ele pegou a minha passagem no final do embarque, entregou para uma comissária e mandou que ela transferisse a minha passagem para um outro horário. E ele me embarcou no veículo, me levou para o escritório dele. E ao sentar-se e refogar-se na cadeira, ele finalmente me pergunta: por que você quer saber por que as empresas quebram? Eu disse: comandante, eu sou o responsável pela falência de 3 empresas. Eu estou escrevendo um livro porque eu quero alertar o pequeno, o médio empresário e outros empresários que estão se lançando no mercado para não cometer os erros que eu cometi. E eu gostaria que o senhor prefaciasse o meu livro. E foi aí que ele disse: olha, elogio sua iniciativa, acho extremamente válida, eu vou fazer o prefácio do seu livro.
não se preocupe que eu vou mandar o prefácio do seu livro. E assim nós nos despedimos. Eu fiz uma excelente amizade, recebi um abraço daquele homem que eu admirava muito e fui-me embora. Algum tempo depois eu recebo pelo correio a carta dele mostrando o prefácio. E no prefácio deste livro, algo me chamou muito a atenção, algo me marcou profundamente. E talvez naquele prefácio, nas palavras do comandante Rolim, eu tenha encontrado a resposta definitiva da razão, a principal razão pela qual as minhas empresas quebraram. Porque ele dizia ali no prefácio: Amorim, sabe qual é um dos maiores erros que os empresários cometem? É confundir o caixa da empresa com o próprio bolso. Começa a ganhar dinheiro, começa a ficar arrogante, começa a comprar carros e lanchas e casas maravilhosas na praia, sangram a empresa e logo mais ele percebe o quanto ele fez de mal a esta empresa que ele criou com tanto amor, com tanto gosto. E aí, para vir ao momento presente, eu quero alertar para vocês o seguinte: a pandemia nos deixou um legado extremamente lesivo, extremamente derrotista para muitas pessoas. Muitas portas se fecharam, muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas famílias de repente se viram sem nada, porque não guardaram, não reservaram, não pouparam para os momentos de grande dificuldade. E aí, meu amigo, minha amiga empreendedora, principalmente você que hoje se dedica ao produto digital, que hoje se dedica à internet com afinco, com gosto, com profissionalismo, com muita motivação. Vocês têm ganhado milhões, vocês têm feito 6 dígitos como num passe de mágica, pela sua qualificação, pela sua competência. Mas o problema não está em ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Ganhar dinheiro é saudável e eu os parabenizo e eu os invejo de certa forma por serem tão jovens e serem tão bem-sucedidos. Mas o pior de tudo, e talvez vocês não saibam, é que ganhando muito dinheiro, junto com este dinheiro virão milhares, dezenas, centenas de problemas que o dinheiro carrega junto consigo mesmo. E se você não tem alguém na sua retaguarda, um coach, um mentor, um consultor, uma pessoa que te oriente a como destinar parte do teu ganho para sustentabilidade de longo prazo, você vai sucumbir. Eu vejo muitos exporem as suas Ferraris, as suas Lamborghinis e tirarem foto diante dessas máquinas maravilhosas, como se isso fosse uma conquista fácil, e não é nada demais. Eu também adoraria ter uma Ferrari, uma Lamborghini, até porque já tive carros maravilhosos e sei o quanto isso causa e traz prazer e satisfação. A satisfação de realizar os seus próprios sonhos com o esforço, com o suor do seu próprio rosto. Mas o grande alerta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: vocês precisam estar atentos, porque dinheiro, quando vem, ele traz problemas junto com ele. E se você não sabe e não tem ninguém que te alerte quais são esses problemas, quais as grandes ameaças que afetam o empresário que ganha muito dinheiro, certamente você vai se perder no caminho. E é exatamente o propósito desse primeiro vídeo do nosso canal Superação Cast, que a partir de agora nós teremos vídeos diários informando para vocês sobre as ameaças, sobre como evitá-las, sobre como superar essas ameaças e salvar as suas empresas. Em breve nós teremos novidade. Eu sou o Luiz Amorim, eu sou o autor deste livro e de outros mais, e eu quero pegar na tua mão, eu quero te levar por caminhos que você nunca trilhou, eu quero alterar a tua trajetória
por caminhos mais seguros. Eu quero te mostrar aonde existem os percursos perigosos, onde existem as grandes ameaças. E eu quero que você seja bem-sucedido. Pegar na tua mão, ver você bem-sucedido, para mim, vai ser um motivo de satisfação muito grande. A minha vida não teria sentido se eu não empregasse o meu conhecimento para ajudar a quem precisa. Eu digo que é uma palavra, é um conceito meu. Conhecimento adquirido só tem valor quando ele extrapola os limites do possuidor. De que adiantaria eu ter escrito esse livro apenas para mim, para satisfazer as minhas curiosidades, para responder os meus questionamentos? Importante é tirar tudo daqui e levar para você, ajudar a você a salvar sua empresa, salvar sua família que depende dela, para você crescer com uma credibilidade, com uma autoridade e poder também levar emprego para muita gente, levar a oportunidade para muita gente que precisa. Esse é o objetivo do homem altruísta, do homem que pretende sobreviver, sentir orgulho do caminho percorrido. Pela obra e graça do Deus que te deu a oportunidade, você também precisa ajudar a quem precisa de você. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou deste vídeo, inscreva-se, coloque aí embaixo nos questionários quais são as suas dores, quais são os teus sonhos, quais são os teus questionamentos, qual é o mal que te aflige. Escreve para mim que eu vou te responder com o maior prazer. Ative o sininho, tá? Faça o que você puder para divulgar, não seja egoísta. Eu sei que tem muita gente que você conhece e que você gostaria que essa mensagem chegasse até ele antes que ele seja vítima daquilo que eu fui e daquilo que muita gente tem sido. Compartilhe este vídeo. Eu te agradeço muito e dentro de mais algumas horas nós estaremos publicando o primeiro episódio da série Por que as Empresas Quebram. Aguarde, meu amigo, minha amiga empreendedora. Um forte abraço, até a próxima oportunidade.